O presidente da Argentina, Javier Milei, compartilhou nesta sexta-feira uma reportagem do site U8N Plus, que reproduz informações de Hugo El Pollo Carvajal, ex-chefe de inteligência venezuelana, sobre suposto financiamento de líderes e partidos de esquerda, inclusive Lula, por meio de recursos da petroleira estatal PDVSA, durante os governos de Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Vale lembrar que essas denúncias, embora o Javier Milei tenha relembrado isso aí, não é novidade, né? O Carvajal já havia falado nomes, né, de políticos de esquerda patrocinados pelo dinheiro do narcotráfico na América Latina, né? Inclusive nomes de Lula apareceu por lá, Dilma, enfim, desde quando ele estava preso na Espanha. Hugo El Pollo Carvajal, ex-chefe de inteligência chavista, confessou perante a Justiça dos Estados Unidos que o regime financiou ilegalmente Petros, né, o Lula, Kirchner, Evo Morales e Podemos, usando fundos da PDVSA, revela The Objective Infobay. Enfim, essa grana aqui é da PDVSA, né? Mas o El Pollo, inclusive a Elisa Robson, que é uma jornalista brasileira, brasiliense, esteve na Espanha, entrevistou o Carvajal, e no livro dela ela conta que tem dinheiro do narcotráfico na política de esquerda latino-americana. Mas eu quero chamar a doutora para comentar, então, essa situação. Voltamos, doutora, com El Pollo ao cenário. Vale lembrar que ele está nos Estados Unidos e até agora estava tudo quietinho, né? O governo Biden conseguiu tirar ele da Espanha e levar para os Estados Unidos, e agora, é claro, com o Trump, com toda essa iniciativa lá na Venezuela e essa guerra contra o tráfico, deve usar essa peça sim nesse tabuleiro, né? Então, não existe coincidência, né, nesse caso. A gente viu essa semana o presidente Lula no evento do PCdoB elogiando exatamente esses nomes que foram mencionados aí, que são financiados pelo narcotráfico. A gente tem visto essa crescente do narco no Brasil depois da eleição do presidente Lula. E aí eu posso trazer até uma camada específica, que é o do meu estado de nascença, o Ceará, que as famílias têm sofrido muito com as facções, com as organizações criminosas, que são realmente o braço desse narco-estado e exatamente o braço que elegeu o presidente Lula, né? A gente via isso muito latente quando se não podia entrar em comunidades lá no Ceará por conta da política e etc., que as facções criminosas dominavam e etc. Então, assim, a gente está revisitando um lugar que já se conhecia, que já era conhecido, mas a gente tende a sempre querer buscar mais provas, como se essas provas fossem convencer aqueles que elegeram o presidente Lula. Isso daí não vai fazer diferença para aqueles que elegeram o presidente Lula. Eles sabem que é assim que funciona, é assim que funciona o jogo da esquerda. Não adianta você esfregar na cara deles. A gente viu pelas condenações do presidente Lula e depois as anulações e etc. E a gente tem até hoje pessoas que dizem que ele é inocente, que ele nunca roubou, que ele nunca fez nada de errado. Entendo os escândalos que o Brasil está sendo envolvidos agora. Então, assim, são mais provas do que a gente já sabia e vai continuar sabendo enquanto eles estiverem aí à frente da presidência. Paulo, agora você imagina o Trump nessa guerra contra o narcotráfico na América Latina, com o Carvajal como um trunfo ali em suas mãos. Vale lembrar que o Carvajal, ele foi cotado para substituir o Chávez, né? Era ele o Maduro ali, houve um acordo, acabou ficando Maduro, mas enfim, ele ficou com segredos, né? Ele é um arquivo vivo. E aí nós temos quem? Lula, o sancionado, o presidente do país sancionado, podemos dizer o sancionado, né? Que é amicíssimo do Petro, que recentemente estava ao lado do Lula, pedindo o Petro, que esteve nos Estados Unidos, chamando os militares americanos para se rebelar contra o governo americano. O Petro, que defende abertamente a liberação da cocaína e que defendeu ao lado do Lula recentemente.
O André, você tem toda a razão. O Carvajal, ele é uma cria de Hugo Chávez, né? Isso de várias décadas atrás, já tinha cargo muito importante no governo de Hugo Chávez, e aí o sucessor do Hugo Chávez, o Maduro, teve o Carvajal no alto escalão do seu governo também por algum tempo, até que chegou um determinado momento aí que o Carvajal resolveu tomar outros rumos, apoiou o Juan Guaidó, foi expulso pelo Maduro do seu próprio regime ditatorial, fugiu, foi capturado na Espanha, aí teve toda aquela história de tentativa de extradição dos Estados Unidos, inicialmente negado, houve essa confusão diplomática. No período em que ele esteve na Espanha, ele foi entrevistado por uma jornalista, e aí nesse período aí já surgiu essa primeira declaração, que estamos ainda no campo das suposições por enquanto, né? Mas afirmações feitas por ele sem a entrega de provas definitivamente, mas ele afirmou que o narcotráfico financiava partidos de esquerda e incluiu o PT de Lula nessa história aí de partidos que eram beneficiados. Depois foi extraditado para os Estados Unidos e, como você colocou muito bem também, tudo estava muito quieto nos Estados Unidos, mas não significa que o processo não estava andando. Realmente é muito difícil de encontrarmos aqui no Brasil informações a respeito do Hugo Carvajal, de como está o processo, do que ele já disse e tudo mais. Mas ele foi para julgamento lá nos Estados Unidos, não me recordo agora exatamente qual era a data do julgamento que estava marcado, com júri popular e etc. Mas antes disso ele se declarou culpado. E aí não houve mais a necessidade do júri popular. Se eu não estou enganado, agora haverá um júri para declarar a sentença dele, qual será a pena, que está marcada agora para o final de outubro, se eu não me engano é dia 25. E o processo, como um todo, ele se aguarda que essa fase chegue para que então sejam divulgados os detalhes que todos esperam que estejam sendo revelados por ele à justiça norte-americana em troca de uma possível redução de pena. Vale ressaltar aqui que não houve um acordo prévio entre ele e a justiça norte-americana para entregar detalhes em troca de redução de pena. Não houve esse acordo formal. Foi voluntária a confissão feita por ele, mas mesmo assim a expectativa de que ele revele detalhes. E esses detalhes que estão sendo divulgados agora, o Metrópolis publicou aqui no Brasil, só que aí o Metrópolis cita o UHN Plus. Já entrei aqui no site do UHN Plus. Ele, na sua matéria, já cita outros 2 jornais, que é o The Objective e Infobay. Então, por enquanto, é o disse-me-disse a respeito dessas afirmações feitas por ele já lá atrás, na época que ele estava na Espanha. Mas quem tem culpa no cartório nessa história, certamente nesse momento não está dormindo nada tranquilo no travesseiro, porque sabe muito bem que viriam agora, nesse prazo que eu mencionei lá nos Estados Unidos, viriam agora confirmações oficiais a respeito da atuação. O Carvajal já confessou que fazia parte de um esquema, já incriminou muita gente ali dentro da Venezuela a respeito do narcotráfico, inclusive, e para que não haja mais narrativa a respeito de interferência da soberania nacional, que os Estados Unidos violam a soberania nacional venezuelana e tal, como Lula já disse, já vou mencionar aqui uma fala dele ontem, o interesse dos Estados Unidos nessa história é justamente porque esse regime venezuelano, que é apontado como chefe do cártel de Los Soles, exportava, né, ilegalmente, obviamente, drogas para os Estados Unidos. Então não é à toa que os Estados Unidos entraram nessa história. Agora, ontem, já foi mencionado inclusive pela doutora Carolina, ontem o Lula teve no congresso do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. E aí ele disse o seguinte a respeito da Venezuela e a respeito de Cuba também, que foi citado antes pelo Diogo. Abro aspas. O que nós defendemos é que o povo venezuelano é dono do seu destino e não é nenhum presidente de outro país que tem que dar palpite de como vai ser a Venezuela ou como vai ser Cuba. Fecho aspas. Essa fala vem em meio ao contexto de tudo que Trump vem fazendo na Venezuela nas últimas semanas, mas Lula não menciona a parte mais importante dessa história. Como é que o povo venezuelano vai ser dono do seu destino se ele está sob um regime ditatorial que simplesmente não permite que o povo se manifeste contrariamente ao regime? É um regime ditatorial que simplesmente fez um teatro chamado de pleito eleitoral em 2024, não entregou as atas eleitorais, simplesmente se declarou vencedor, usou o Supremo. Olha só que surpresa, né? Nunca vimos isso em nenhum outro lugar, uma cooptação do judiciário daquele país em apoio ao regime.
Utilizou o Supremo para declarar Maduro oficialmente eleito, o órgão eleitoral da Venezuela também, mas simplesmente essas atas nunca foram oficialmente entregues pelo governo Maduro para comprovar a sua vitória. E aqui eu abro um parêntese para trazer uma outra declaração feita pelo Lula, não nesse evento do PCdoB, mas na quarta-feira, um evento no Rio de Janeiro. Tudo isso está no YouTube, para quem quiser conferir. Ele disse o seguinte: isso vai ao encontro do que nós estamos falando agora em relação à Venezuela e um eventual posicionamento que o Brasil adotaria, independente de que tipo de conflito estamos falando, e também em relação à guerra comercial com os Estados Unidos. Vejam só, abro aspas. Porque é isso que é a cara do Congresso Nacional. Eu só contextualizar aqui, foi aquele discurso em que o Lula falou na cara do Hugo Mota que o Congresso era o pior de todos os tempos. A grande imprensa falou sobre isso, mas não falou sobre essa parte. Abro aspas mais uma vez. Porque é isso que é a cara do Congresso Nacional. É o resultado da consciência política que vocês tiveram no dia das eleições, depois não adianta reclamar. Se a gente quer fazer guerra contra um país, a gente não pode mandar um soldado que vai ficar do lado do outro país. A gente vai ter que mandar um soldado que vai lá para derrotar o outro. Fecho aspas. Claramente se referindo a Eduardo Bolsonaro, nesse caso, mas eu pergunto, se ele queria um acordo com os Estados Unidos, queria resolver essa questão comercial e não quer guerra com ninguém, não apoiaria a Venezuela, por exemplo, contra os Estados Unidos, por que ele está preocupado com o soldado que o Brasil deve eleger para fazer guerra com outro país? Olha, Paulo, eu tenho uma resposta para você. Quem tem culpa tem medo. Eu já acho que tem culpa eu, tem culpa você, tem culpa todo mundo. Todo mundo está culpado nessa história. Eu não tenho culpa. Você não tem? Não, tá bom. Não tem nada a ver com isso. Diogo, e aí? Vale lembrar que tudo isso que o Paulo citou aí dessas declarações recentes do Lula foi logo depois da reunião, né? Foi depois da reunião, né, Paulo? Depois da reunião entre o Mauro e o Vieira. Essa no Rio de Janeiro foi na quarta-feira. Esse evento do PCdoB foi ontem à noite. Foi durante, né? Eu acho, mais ou menos. Durante a reunião. O PT foi uma gracinha. Ele continuou falando besteira, assim, tipo, não é não querer ser sancionado, é querer ser mais sancionado ainda, né? É claro, né? Senão ele não tem desculpa para colocar a culpa em alguém pelo desastre que tá o Brasil. Mas vai lá, Diogo. Vamos lá. Eu vou contar uma historinha curta, então. Em novembro de 2021, 2 procuradores italianos foram visitar o Carvajal na Espanha. Naquele episódio, eu disse que, na minha leitura, ele já estava abrindo a boca. Era sobre isso. Pouco tempo depois, mais visitas começaram a acontecer, entrevistas, inclusive a da Elisa, aliás, se eu não me engano, foi em 2021, no final do ano, que até participei de uma live aqui no JCO com a Elisa justamente sobre isso. Muito bem. Ela veio contar o que ela tinha ouvido dele e tudo mais. Acho que foi nessa época que ela fez uma das entrevistas, não sei se a primeira ou foi uma delas. Desse ponto para frente, então, eu vou reforçar. Ele já falou boa parte do que ele tinha para falar. Wojciechowski abriu dizendo que ele já tinha listado o financiamento dos estados na América Latina. E aí tem um ponto que as pessoas talvez não tenham em mente, é bom esclarecer. Tanto a questão imigratória na fronteira americana, como o tráfico de drogas, como o dinheiro do tráfico de drogas, são 3 faces, três partes de uma estrutura muito maior que envolve ONGs, que envolve a ONU, que envolve a União Europeia, que envolve o Deep State americano, que envolve o USAID, é muito maior. As campanhas antidrogas pararam nos últimos 20 anos. Vocês não acham estranho? Quem é que determina essas campanhas? Cadê aquelas propagandas de não use drogas, o menino burro na sala bem grande, porque fumava maconha e não passou de ano? Não tem mais. Vocês não acham isso esquisito? Não tem mais investimento nas ONGs com relação a isso. Pelo contrário, todo o trabalho é de legalização do comércio de drogas. Então veja que a estrutura que protege esse tipo de operação é muito maior do que apenas a Venezuela. Acontece que a Venezuela era um hub financeiro nessa estrutura, maior do que apenas o narcotráfico. Isso apareceu na conexão da Venezuela, inclusive com o Irã. O Irã, que, aliás, também opera o narcotráfico. Hoje a gente já sabe que o mercado negro de petróleo venezuelano, por exemplo, que inclusive pedalava para o Irã, dicas de passagem, pelas suas sanções, terminava em 11 bancos chineses que lavavam esse dinheiro e devolviam para o Ocidente. E devolviam como? Nas ONGs. Então veja, há uma estrutura grande. E quem é que lucra politicamente
com a operação das ONGs? A esquerda. Quanto mais ONGs tem em um país, mais políticos de esquerda eles elegem. Quanto mais políticos de esquerda tem, mais as suas agendas avançam, mais recursos voltam para as próprias ONGs e bem-vindo a um banco simbionte do globalismo. Então, o que eu estou tentando dizer é o seguinte: o Carvajal abriu a boca faz muito tempo. Ele só foi para os Estados Unidos porque abriu a boca. Na minha leitura, o governo Biden levou ele para os Estados Unidos não por opção, mas pela falta dela. Porque naquele momento os seus adversários, no meu entendimento, já tinham acesso a informações suficientes para pressionar os democratas. Por isso, inclusive, estimei que a partir daquele ponto, naquele momento, começaria um movimento Sou Democrata, mas sou limpinho. Que eu sou democrata, mas não, também não assim. A partir daquele momento, nós veríamos mudança na zona de influência na América do Sul. E o conceito de narcoestado começaria a cair. E não é o que foi o que aconteceu? Que os próprios democratas começariam a se livrar dos enlaces diretos com essas estruturas. Porque, repito, é a mesma grana e os mesmos coordenadores das agendas imigratórias lá na fronteira com o México. Não são só as drogas. É um mesmo núcleo, é um mesmo bloco. Enfim, poderia até trazer o fentanil, que vinha inclusive do Canadá. Não está diferente. Muito bem. Por quem colocou o voto impresso na Venezuela e criou o problema que desestabilizou o Maduro mundialmente foi o governo Biden, com a desculpa de retomar o comércio com eles. Depois nem retomou o comércio nem nada, e o voto ficou. E ele formalizou a instabilidade na Venezuela. Desde que o Hugo Carvajal foi para os Estados Unidos, o Equador caiu como conceito de narcoestado. Na Colômbia, os 13 maiores narcotraficantes da Colômbia foram assassinados pelo próprio narcotráfico, eram os pontos de conexão entre o narconegócio e o conceito de narcoestado. Veja, eu não estou dizendo que o Gustavo Petro não tem apoio do narco, ele tem, mas deixou de ser uma coisa só naquele momento. É uma sinalização formal de ruptura. Isso ocorreu depois que o Carvajal foi para os Estados Unidos. Então, uma série de modificações ocorreram que têm culminado na mudança dessa zona de influência. O próprio canal do Panamá era controlado pelos chineses. E adivinha só para que servia esse controle? Eu te digo, para viabilizar o tráfico de drogas. Então, vamos tentar organizar essa bagunça de maneira mais clara. Eu não acredito que nós estejamos aguardando o Carvajal dizer alguma coisa. Nós estamos aguardando para saber do que ele disse, o que se tornará público. Os impactos do Carvajal já estão ocorrendo. E essa era a minha leitura antes, essa foi a minha leitura durante e essa é a minha leitura agora. Hugo Carvajal abriu a boca. E se eu estivesse correto, as consequências, no meu entendimento, seriam as que ocorreram. A queda do vários narcoestados na América Latina, a desestabilização do regime venezuelano e a mudança na zona de projeção dos Estados Unidos antes mesmo dos democratas perderem as eleições. E mais, ainda disse que com base nisso, provavelmente o Trump voltaria para a presidência com relativa até que tranquilidade, perto do que eles são capazes de fazer. E que inclusive a agenda de censura seria exposta no ano de 2024, apontando para o Brasil, em razão, em parte, começando pelo princípio do Carvajal. Ele foi o ponto inicial dessas transformações na minha leitura. E as demais foram aparecendo durante o caminho, inclusive o caso da censura, por exemplo, onde o Brasil foi pioneiro na parceria do Estado com as empresas americanas. E aí faria sentido, inclusive, que isso eclodisse no ano das eleições nos Estados Unidos, justamente para inviabilizar essas mesmas ferramentas por lá durante a eleição americana, o que também ocorreu. Então, para mim, o Carvajal já abriu a boca. Não acredito que tudo que ele tem a dizer, lamentavelmente, a gente venha saber publicamente, porque as coisas são assim. Quando você negocia a zona de influência, e por isso, inclusive, a gente teve aquele episódio de um dos diretores no Deep State americano, que seria substituído. Se esperasse para ser substituído, o Trump precisaria de 90 dias para poder demitir o pessoal que ele queria demitir, e o próprio diretor democrata demitiu mais de 1.000 funcionários antes de sair atendendo aos interesses do Trump. Então isso desenha para mim uma autodesestruturação. Agora, ninguém negocia autodesestruturação sem contrapartida. Qual eu acredito ser a contrapartida? Limitar o que vem a público daquilo que o Carvajal teve a dizer. Mas acho que, inclusive, o mapa do petróleo que eu citei no começo, o mapa financeiro, follow the money, veio, no meu entendimento, do Carvajal. Seria muito difícil de levantar todos esses dados e de ter essa boa disposição dos próprios democratas se não houvesse algo negociado por trás. Claro que isso vai ser muito difícil a gente confirmar em detalhes se ocorreu ou não, e a única forma de confirmar, no meu entendimento, é verificar se os impactos batem e batem. Então, o que eu estou ansioso para saber? O que é que ele
formalizará a respeito do Brasil. E aí, eu acho que é bom a gente olhar para aquela listinha da investigação da seção 301. Algo me diz que as formalizações em relação ao Brasil vão se conectar pelo menos 2, 3 dos 5 pontos listados. A corrupção, usada como ferramenta, de maneira leniente, está apontado por lá, e o uso das vantagens comerciais do Brasil e dos programas de Estado. Eu acho que esses dois fatores tendem a se conectar com o que deve se tornar público a partir da delação do Carvajal. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.